Dois minutinhos, gente, a gente já começa, tá? Eu estava na outra sala, na sala da minha página pessoal de Cláudio, e entrei por lá. E na verdade entrei errado. Então atrapalhou um pouquinho. Tinha gente que já estava lá. Vamos ver se as pessoas vêm para cá agora. Oi, Patrícia, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Tudo bem, Ale? Oxalá abençoe a todos. Bom, gente, já temos 3 minutos aí, né? As pessoas que chegarem vão se ajeitando aí na sala, tá? Eu tava mexendo na minha página pessoal e acabei entrando por lá e causou um pouco de confusão, né? Porque algumas pessoas foram para a sala de lá. Espero que venham para cá. A Regina mesmo estava lá, ainda não entrou aqui. Espero que as pessoas migrem para cá. Foi falha minha. A Regina entrou agora. Bom, gente, muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite pelo carinho de sempre, pela audiência de sempre. Nosso encontro aí de todas as quartas-feiras, né? Tentando refletir um pouco sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a nossa conduta, sobre ética, né? Tentando aprender com o que a vida nos passa, com o que a espiritualidade nos passa, né? Boa noite, Will, tudo bem? Então, hoje o nosso tema é sobre karma e dharma. Eu coloquei parte 1 porque é muito provável que um tema dessa extensão a gente não consiga falar em uma live só. Então, eu vou continuar esse mesmo tema na semana que vem, ou na próxima live, né? Caso por algum motivo não aconteça semana que vem, na próxima live nós vamos continuar com esse mesmo tema. Antes, primeiro perguntar se vocês estão me ouvindo bem, né? Se
a imagem está boa, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem aí na parte técnica. Faz um joinha aí para mim saber, né? Está tudo bem. Janaína, bem-vinda. Dene, bem-vinda, minha irmã. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria refletir um pouco sobre o que está acontecendo, né? Tantas notícias essa semana sobre religiosos, líderes religiosos envolvidos em situações não muito éticas, né? Não muito recomendáveis, né? E pessoas de religiões diferentes flagradas cometendo delitos, né? Ou pelo menos sendo investigadas por esses delitos. Então a gente fica assim refletindo, né? Nessa mudança planetária que nós estamos passando, nessa transição planetária, está acontecendo uma coisa muito poderosa, né? Que é tudo que está em nós varrido para debaixo do tapete, né? Que está escondido no mais recôndito do nosso ser, está vindo à tona, está aflorando. Então, assim, aquela coisa de você ter uma imagem para as pessoas, né? Uma imagem para a sociedade, uma imagem de pessoa do bem, de pessoa ética, de pessoa religiosa, de pessoa espiritualista, mas ter uma outra conduta totalmente contrária a isso na sua parte não pública, na sua parte privada, isso vai, cada vez mais vai vir à tona, cada vez mais vai ser colocado à prova, né? Isso está acontecendo com todos nós, tá? Eu estou dando exemplo dessas pessoas que são as pessoas públicas, né? Mas nós, qualquer um de nós, todos nós, também estamos passando por esse processo. Então, assim, emoções que estão muito tempo guardadas, sentimentos, rancores, traumas, assim, o nosso lado sombra está sendo muito colocado à prova, ele está vindo à tona, ele está aflorando. Por quê? Porque nós precisamos harmonizar esse nosso lado sombra com o nosso lado luz, tá? Então não adianta, por exemplo, eu vim aqui, por exemplo, fazer uma live para vocês, como eu venho toda quarta-feira, se quando eu, na minha intimidade, eu, por exemplo, surro meus filhos, ou surro a minha mulher, ou sou um mau vizinho, ou sou um mau funcionário, entendeu? Assim, há que se ter uma coerência entre aquilo que eu prego, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico, tá? Então, se você faz isso, pessoas que fazem isso, e tem muitas pessoas que fazem isso, a gente vê muito isso na política, por exemplo, né? Para ver uma área, o cara faz um discurso bacana e tudo mais, tal, e depois quando ele assume o poder, ou nos bastidores do poder, o cara ele é corrupto, ele é vendável, ele não liga para o povo, ele só pensa no umbigo dele, ele só pensa em por exemplo, enriquecer, ele não pensa no bem comum. Então, percebam em vocês isso que eu estou falando, porque embora nós estamos falando dessas pessoas públicas, está acontecendo com todo mundo, tá? Acontecendo comigo, está acontecendo com cada um de vocês, cada um no nível, cada um numa intensidade, mas acontecendo com todos, entendeu? Acontecendo com todos. Então, prestem atenção nos sentimentos que estão vindo, nos sonhos que estão vindo, né? Nas emoções que estão vindo.
nas raivas repentinas, enfim, em todo esse processo, que é um processo muito natural da sombra, entendeu? E o que nós temos que fazer com isso? Meditar sobre isso, abraçar esse nosso lado sombra com a luz, com o amor, porque nós só somos completos quando o nosso lado luz e sombra estão equilibrados, tá? O nosso lado sombra, ele é o lado que é necessário para o nosso ser, né? É a nossa coragem de ir à luta, é o nosso lado bicho, animal, de ir, de buscar, né? Nós não conseguimos ser completos, pelo menos neste plano, só pensando em sermos luz, né? Nós temos esse outro lado também, esse lado sombra, que é muito importante, né? Então, assim, fica aí a reflexão sobre isso, né? Do que está acontecendo com o planeta, do que está acontecendo com as pessoas. E segundo informou a espiritualidade, muito mais coisa vai acontecer, muito mais gente, muito mais coisa vai vir à tona, né? Então a gente, ao invés de criticar, ao invés de linchar as pessoas, né, na mídia ou em qualquer lugar que for, vamos prestar mais atenção na gente também, né? Vamos prestar atenção no que está acontecendo com cada um de nós, né? Com esse lado sombra que está aflorando também e o que nós vamos fazer com ele, né? Não dá mais para esconder, não dá mais para disfarçar, não dá mais para dissimular. Chegou o momento da gente enfrentar o que nós somos, né? Aquela parte de nós que nós insistimos em varrer para debaixo do tapete e fingir que não existe e não quer mostrar para ninguém que você tem esse lado, né? O lado tá lá, sempre esteve, né? Só que agora ele não pode mais ficar soterrado, né? E agora ele veio à tona. Tá bom? Então vamos para o nosso tema hoje. Nós vamos começar a falar de karma. E eu acho muito engraçado quando a gente fala de karma, né? Porque karma é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, né? Há muitas obras escritas sobre o tema. O tema é muito profundo, é muito técnico e muito profundo. Então, eu não tenho nenhuma intenção aqui de trazer para vocês, de falar uma coisa para vocês técnica. Não é essa a minha intenção. Eu acho que para isso tem gente aí, tem professores aí muito mais preparados para isso do que eu. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão sobre isso e falar de uma forma assim muito mais simples possível, né? Sem desvirtuar o tema, mas de uma forma que todos nós possamos compreender e refletir sobre isso, né? E karma é um negócio que quando você fala de karma, imediatamente você começa a falar, você já fala assim, puta, é coisa ruim. Karma, falou de karma, né? E eu vejo as pessoas falando, nossa, fulano de tal é um karma para mim, né? E aquele emprego então? Putz, eu acho que eu tirei pedra na cruz. Não é possível. E aquele vizinho, aquele parente chato, aquele é um karma. Putz, né? Nossa, e a minha missão espiritual? Não é possível a minha missão espiritual, isso é um karma. Então assim, sempre quando se fala de karma, imediatamente você está falando assim, o imaginário das pessoas é um imaginário de uma coisa ruim, uma coisa de punição, né? E as pessoas fazem trocadilhos, né? Fala karma, muita karma, né? Como aquele pessoal do interior mais antigo fala, karma, tem que ter muita karma também, né? E faz um trocadilho com a palavra. De qualquer forma, quando se fala de karma, ninguém pensa numa coisa legal. Todo mundo pensa já numa coisa assim de ruim, negativo, uma coisa que lembra punição, que lembra castigo, né? E karma não é bem isso, tá? Karma não é bem isso. Todo o universo trabalha com várias leis. E o nosso sofrimento, o nosso desajuste a essas leis é que causam o nosso sofrimento, né? Aqui no plano terrestre, aqui no nosso Brasil, a gente sabe que muita gente fere a lei, né? Muita gente não obedece à lei, mas
por causa da da sua posição social, do seu cargo, do seu dinheiro, a pessoa consegue driblar a lei, consegue assim permanecer impune, né? Geralmente a punição é dada para algum ou outro que é pego, que não tem jeito e que não tem moeda de, ele não tem como barganhar nada. Então esses são punidos, geralmente são os mais pobres, né? As pessoas de menos posse, né? Que são atingidas pelo braço da lei. No plano espiritual isso não acontece. No plano espiritual sempre aquilo que você semeia, aquilo que você planta, é exatamente isso que você vai colher. E não tem assim não tem com quem barganhar, né? Você acha o seguinte, né? Então, se eu andar lá uma estrada de joelho, não vai. Se eu fizer uma oferenda lá para o meu orixá, não vai. Não vai. Não vai. Se eu aceitar Jesus, não vai. Aquilo que você plantou, é isso que você vai colher. Então, karma, ele tem ele é um sinônimo de ação. A energia que você pôs a energia que você acionou, consciente ou inconscientemente, é a energia que vai voltar para você com juros e correção monetária. Ok? Então, como o universo ele tem suas leis, e essas leis são divinas, imutáveis e sábias, então toda vez que eu desafio essas leis, toda vez que eu firo essas leis, toda vez que eu não sigo as leis, desobedeço essas leis, eu vou criar o quê? Uma espécie de... como é que eu vou usar a palavra? Você acaba causando uma perturbação. Você causa uma desarmonia. Naquilo que é harmônico, você causa uma desarmonia. Então essa lei do karma, ela vem fazer o quê? Ela vem trazer você para a harmonia de novo. Através do quê? Do ajuste. Tá? Do ajuste. Então o universo, Deus não é punitivo. Deus não tem nenhum prazer de ver nenhum dos filhos dele sofrer, ninguém chorando, ninguém penando, né? Senão seria um Deus sádico, né? De ver todo mundo se dando mal, sofrendo. Na verdade, o que Deus deseja de nós é que nós sejamos felizes. Aliás, o projeto inicial dele para nós foi um projeto perfeito. Um projeto onde nós seríamos muito felizes, onde nós teríamos abundância, nós teríamos muita saúde, onde as famílias seriam perfeitas, harmoniosas, etc. Bom, quando veio para cá, né, nós, com o pouco livre-arbítrio que nós temos, não temos todo esse livre-arbítrio também não, tá? Com o pouco livre-arbítrio que nós tivemos, nós já fizemos essa bagunça que fizemos, né? Fizemos essa grande bagunça que nós fizemos. E aí, tudo que aconteceu depois foi desarmonia em cima de desarmonia, desarmonia em cima de desarmonia, desarmonia em cima de desarmonia. Criando o quê? Sofrimento, criando dor. Tá? Então, essa planificação divina não incluía dor nem sofrimento. Isso foi vamos dizer assim, uma ação, uma invenção humana. Né? Nós que trouxemos para a nossa vida determinadas consequências desagradáveis. Então, quando a gente fala de karma, karma não é castigo, gente. Não é. Karma é ajuste. Imagina um pai, né? Você tem um pai, imagina Deus como pai, né? Vamos imaginá-lo assim. Você imagina Deus como pai, você imagina que todo pai quer o melhor para o seu filho, tá? Vamos partir desse modo de pensar. Mas um pai também que é zeloso, que quer o bem do seu filho, ele também corrige o filho, não é? Às vezes você não vai lá no seu filho, filho, você fez tal coisa errada, você vai ficar, sei lá, no cantinho da disciplina. Você chama a atenção do seu filho. Você não vai deixar seu filho enfiar o dedo na tomada para ele tomar um choque. Você não vai deixar seu filho enfiar a mão no fogo, né? Você não vai deixar seu filho pular
numa piscina funda para ele morrer afogado, você corrige, você chama atenção, né? Isso não quer dizer que você esteja punindo o seu filho. Isso quer dizer que você está corrigindo. Você não quer que ele tenha aquela atitude, porque se ele tiver aquela atitude com mais habitualidade, ele pode vir, por exemplo, no caso nosso aqui, pode vir até perder a vida, né? Então nós como pais ou como mães, o que a gente faz com os filhos da gente? A gente corrige. Deus, que é pai e mãe também, ele também nos corrige. Ele também nos chama atenção. Fala, ó, não é por aí, não é assim, né? A nossa consciência está para nos guiar. Só que a gente não escuta. A gente demora muito para aprender a escutar essa intuição. A gente pula em cima dela, e há fases do nosso desenvolvimento que a gente só escuta os nossos desejos, os nossos instintos. Para ouvir a intuição, para ouvir Deus dentro de nós, que é a nossa intuição, a gente tem que fazer silêncio interno. E a gente não tem esse hábito de fazer silêncio. Você vê, por exemplo, você chega em casa, né? Uma pessoa que mora sozinha, né? Chega em casa, o que geralmente a primeira coisa que a pessoa faz? Entra, né? Fecha a porta, tal, ela já sai ligando tudo. Ela liga o rádio, ela liga a televisão, ela liga. Por quê? Porque a pessoa quer barulho. A pessoa quer algum tipo de ouvir alguma coisa, ouvir voz, ouvir música, alguma coisa. Nós não temos o hábito de permanecer em silêncio. Esse silêncio é necessário para a gente ouvir a nossa consciência, para a gente ouvir a nossa parte divina. Nós não temos esse hábito. Então, quando você desafia uma dessas leis, você causa o quê? Voltando a dizer, você causa uma desarmonia que precisa ser corrigida. Então, o que acontece? A lei do karma, ela vem trazendo ajuste. Ela vem trazendo ajuste. Então, é normal que, às vezes, né, a doutrina espírita fala muito disso, mas não só a doutrina espírita, né? Tem outras doutrinas, outras escolas que vão muito mais profundo na lei do karma do que a própria doutrina espírita. A teosofia, né? A eubiose, né? Por exemplo, a Rosa Cruz, enfim, outras escolas, são escolas que até aprofundam muito mais do que isso, as escolas hindus, indianas. Então, assim, o karma vai ser aquela lei aquela desarmonia que você criou, vem a lei do karma corrigindo aquilo, tá? Isso causa dor? Geralmente causa, porque para corrigir uma coisa que está errada, geralmente é aquela história do pai, né? É o pai punindo, né? É o pai corrigindo, né? Aí o pai vai pôr de castigo, às vezes o pai vai lá dar uma chinelada, enfim, a criança não gosta daquilo lá. Nós, como crianças espirituais que somos, nós também não gostamos de sermos corrigidos, nós queremos permanecer naquela desarmonia. Então você imagina, né, uma pessoa que numa de suas vidas, né, abusou tremendamente do poder econômico, né? Pessoa que causou mortes, pessoa que causou desarmonia, pessoa que deixou várias crianças órfãos, pessoa que explorou pessoas, né? Adoeceu pessoas. É claro que ela, nas próximas vidas dela, ela vai ter que ter um ajuste daquilo lá. Talvez ela tenha que passar por algumas daquelas situações que ela criou para os outros. Para o quê? Para ela perceber que aquilo não é uma coisa boa de se fazer. A gente só aprende na comparação. Por que nós conhecemos o calor? Porque existe o frio. Por que nós conhecemos o dia? Porque existe a noite, né? Por que a gente preza a saúde? Porque a gente sabe como é que é a doença. Então, nós seres humanos, nós aprendemos pela comparação. Quando nós temos uma ação contrária uma da outra, aí nós fazemos o quê? A comparação. Quando nós não temos essa comparação, nós não temos base. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito poderosa e eu
não conheço a pobreza, não conheço a dificuldade das pessoas, qual que é a minha intenção? Eu quero que se dane quem é pobre. Eu continuo explorando, causando pobreza, né? Quando é o caso. Nem toda pessoa que tem dinheiro faz isso, né? Mas imagina uma pessoa assim que tem muito poder, muitas indústrias, muitas fábricas, tá? Ele pode tratar os seus empregados muito dignamente, ou ele pode tratar esses empregados como pessoas, como objetos. E aí ele pode causar nessas pessoas o quê? Sofrimento, pode causar doença, pode causar vários tipos de mal, vários tipos de males, né? Ele só vai entender, talvez, essa situação se ele for colocado na situação do empregado, né? Então, às vezes, o que a lei do karma faz? Ela vai trazer essa pessoa para aquela condição que ele desprezava, para aquela experiência que ele desconhecia. Aí o cara ele nasce lá, nasce sem uma perna, ele nasce muito pobre, num país muito pobre, num país onde às vezes não tem água, não tem comida, né? Ele nasce e logo já perde o pai numa guerra, né? Se são pessoas que causam guerras, ou seja, a lei do karma, ela não, olhando do ponto de vista humano, você pode até dizer assim, não, mas isso é uma punição, não é, mas do ponto de vista divino não é. Na verdade, é só o quê? Trazendo você para você conhecer aquela situação. Uma situação que você desconhecia ou se conhecia, você desprezava. E aí você vai nascer. Então, você vai nascer em condições tão adversas ao ponto daquelas que você criou quando você estava do outro lado, né? Então, quando você está lá numa situação de poder, né? Uma situação, seja poder político, poder econômico, né? Seja uma pessoa que é formadora de opinião, não sei. Muitas dessas pessoas vivem num mundo que é totalmente alheio a tudo que se passa de sofrimento no mundo. São pessoas que poderiam sim. Não digo que a pessoa tem que pegar o dinheiro dela, tá? Distribuir tudo para o pobre, né? Eu não vou chegar nesse ponto. Mas são pessoas que poderiam, sim, ter mais ações no sentido de diminuir o sofrimento de seus assim, semelhantes. E são pessoas que, às vezes, não são todas as pessoas, mas pessoas que, às vezes, elas não têm essa sensibilidade, né? Você vê às vezes aí ricos, por exemplo, o cachorro da madame, por exemplo, anda de colar de diamante, né? E uma criança pobre não tem pão para comer. Então aquele colar de diamante poderia ser transformado o quê, né? Tratar bem o cachorro, não precisa maltratar o cachorro, mas esse excesso, essa coisa excessiva poderia ser o quê? Distribuída para aqueles que têm menos condição, né? Tem uma vida mais dura, uma vida menos glamurosa. E aí você vê que pessoas que nascem assim, às vezes não têm sensibilidade. Então, às vezes, o que a lei do karma faz? Ela promove, imagina que nós estamos num grande teatro, gente, que na verdade é isso. Um grande teatro da vida. Então, às vezes, nós trocamos de papel, né? Então, você pode, né, numa determinada etapa da peça, você pode ser um rei, né? E que tipo de rei você será, né? Um rei sábio, um rei que cuida do seu povo, um rei que ama o seu povo, né? Um rei que quer a prosperidade de todos? Ou você vai ser um tirano, né? Uma pessoa que manda matar, uma pessoa que manda prender, um rei que manda castigar, que só pensa em si, só pensa em enriquecer, né? Mas só que depois, na mesma peça, no grande teatro da vida, pode mudar o papel. E você, de repente, de rei, você pode vir a ser camponês, agricultor. E exatamente está sofrendo as mesmas condições que você impôs aquelas pessoas mais pobres quando você era rei, né? Você pode, por exemplo, ser um homem, né? Como é que você é um homem? Como é que você trata as mulheres, né? Hoje em dia a gente vê como as mulheres estão sendo tratadas, absurdo, né? Absurdo como é que os homens estão tratando as mulheres. A gente está no século XXI e tem coisas assim que é uma barbaridade.
Então, o que pode ser? Eu maltrato muito as mulheres, trato a mulher como se fossem objetos. Para mim, mulher é só um objeto sexual. Nada impede que a lei do karma, para você entender a condição da mulher, pode fazer você nascer em outra condição, numa condição de mulher. Né? Tá te punindo? Não. Para você conhecer a experiência da mulher. Como é que é a experiência da mulher? Como é que é o outro lado? Como é que é o lado de ser explorada, de ser maltratada, de ser tida como objeto? Como é que é isso? Entendeu? É isso que a lei do karma vai fazer. Mas Chico Xavier falava uma coisa muito legal, né? Ele dizia assim, olha, toda vez que essa lei do karma vem sobre nós, mas nos encontra na prática do bem, a lei divina manda que a sentença contra nós seja suspensa por tempo indeterminado. Então, nós não podemos mudar o nosso karma. Aquilo que nós geramos, de alguma forma, ele vai ter que ser cumprido, transmutado, tá? O que pode acontecer é que, no decorrer do tempo, a nossa consciência vai se ampliando, e aí, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá um karma grande contra mim, mas eu nasci nessa encarnação, eu já nasci com uma consciência diferente, né? Então, desde que eu nasci, eu já estou ali na prática do bem, eu já estou ali, eu estou um ser humano mais sensível, um ser humano melhor, eu já consigo entender que o outro o outro é meu semelhante, talvez eu ainda não entenda como irmão, mas é meu semelhante, eu não quero prejudicá-lo. Se eu tenho alguma coisa com que eu possa ajudá-lo, eu ajudo, né? Eu faço ações para o bem comum, né? Então, eu já tenho aquela devoção a Deus, ao sagrado, dentro de uma certa religião ou fora dela. Então, o que acontece? Aquela lei que veio me corrigir, ela já me encontra um pouco corrigido. Talvez não no nível que precisa, mas ela já me encontra corrigido. Então, o que Chico Xavier está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, gente, a lei divina, ela vem. Quando ela vem falar assim, vim te corrigir, ela já encontra você no caminho da correção, da autocorreção. Então, o que ela faz? Ele fala, então vamos esperar um pouquinho, né? É igual, por exemplo, um pai que pega o filho, acontece muito isso com criança, né? A criança vai na casa por exemplo, de um coleguinha, pega lá um brinquedinho que era do coleguinha e traz para casa. Quando chega em casa, o pai ou a mãe vê que aquele brinquedo não é da criança. De onde você pegou isso? Peguei e falou, vamos ter que ir lá devolver, né? E pedir desculpa. Então a própria criança fala, não, peguei, olha, mamãe, eu quero ir lá devolver. E ele vai lá, ele mesmo pede desculpa, fala que realmente se enganou, etc, etc. Então, assim, o pai, na hora de punir, ele vai levar isso em consideração. Na hora de corrigir, ele vai levar isso em consideração. Ele vai falar, olha, eu ia dar um castigo maior para você, ia ser uma correção mais dura. Eu vi que você, ao mesmo tempo que você pegou, você se arrependeu, você foi lá, você devolveu. Então, você vê que já a própria criança, o próprio ser, ele já teve aquele insight, olha, não foi legal, não foi bom, eu errei, mas eu fui lá para corrigir o meu erro. Então a lei do karma faz a mesma coisa com você. Se ela chega, te encontra praticando bem, né, buscando o autoaperfeiçoamento, né, às vezes dentro de uma religião, prestando a caridade, querendo estudo, querendo aprender, querendo se corrigir, então ela falou, opa, não há necessidade de que a minha correção seja uma correção mais dura. E Chico Xavier fala assim, neste caso, é suspensa a sentença. Veja bem, ela não é anulada, ela é suspensa, então ela fica lá no aguardo. Se continuar naquele ritmo, é bem provável que o karma, ele na hora que ele for atuar, no momento, de qualquer forma ele vai atuar em algum momento, mas ele vai atuar de uma forma muito mais dócil, muito mais quebrada, né? Muito mais diminuída na sua intensidade. Tá? Então, vocês conseguiram entender isso? Karma não é castigo, karma é correção. Né? Karma é a lei agindo para trazer de volta um equilíbrio que foi quebrado com alguma atitude nossa. Tá?
Então, karma não é necessariamente coisa ruim. Do nosso ponto de vista, é claro que, como ser humano, a gente, como personalidade, a gente não gosta muito, né? Não gosta muito. Você fez lá um negócio errado, né? Vamos supor que numa vida você fez muita maldade para alguém, de repente, vamos colocar aqui de uma forma assim, você cegou alguém. Aí nessa vida o que acontece? Você acaba tendo uma doença que você fica cego, né? E você maldiz a Deus, Deus não existe, se Deus existisse ele não permitiria que uma coisa dessa, né, acontecesse. Então o que acontece? Você não vai gostar. Do ponto de vista da personalidade você não vai gostar, mas do ponto de vista da lei maior, foi causado um equilíbrio para que você possa experimentar que aquela ação que você teve de cegar alguém é uma ação que você não deve repetir. Não deve repetir porque quem sofre a ação tem uma perda, um sofrimento muito grande. Talvez quem tirou não percebeu, mas quem sofreu, sofreu muito. Quando os papéis são trocados e você vai no lugar, você se vê no lugar da vítima, aí você fala, nossa, isso é um absurdo, né? Como alguém pode tirar a visão de alguém, né? Já pensou, você tem lá isso acontece, a gente vê muito nos filmes, né? Nos filmes antigos, né? Filmes lá da Idade Média, o cara tá lá na tribo dele, naquela aldeia, né? Daquela aldeia muito simples, trabalhando na terra e tudo mais, vivendo ali numa situação difícil. Vem lá um exército estrangeiro, o exército do próprio rei da terra dele, põe fogo em tudo, mata o pai de alguém, a mãe de alguém e tal, aquela criança cresce órfã, né? Aí você, por exemplo, numa vida posterior, você acaba perdendo os pais muito cedo, né? Você que causou aquilo vai experimentar aquela realidade que você desprezava. E aí você cresce sem pai e sem mãe, né? Às vezes jogado na casa de um, jogado na casa de outro, sem orientação, sem amor e tudo mais. E aí você vai entender, poxa vida, não se faz uma coisa dessa, não se tira pai, não se tira a vida, primeiro, não se tira a vida de ninguém. E não se obriga que uma pessoa, que uma criança possa ter uma vida sem pai, sem mãe. Então, doenças, hoje, gente, nós estamos assim com uma gama de doenças de cunho karmático muito grande, a grande maioria das nossas doenças que nós estamos experimentando, todos nós, um de um jeito, outro de outro, de uma forma ou de outra, que faz parte daquelas sombras que eu falei no começo, são doenças, são situações de cunho karmático. Por quê? Porque tudo está vindo à tona. Então, todas aquelas experiências, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente sentiu, sentimentos. O ser humano ele é tão complexo que nós somos vários corpos. Eu já falei isso em outras lives, né? Do ponto de vista físico, nós temos 3 corpos. Nós temos o corpo físico, a nossa matéria, nós temos o nosso corpo mental. Eu mostro aqui a cabeça, mas é claro que não fica aqui. É um corpo mesmo. Tem um corpo mental e um outro corpo emocional. Então, nós podemos criar desarmonia, gente, 3 vezes. Você pode criar com o seu corpo, você pode criar com os seus pensamentos e você pode criar com as suas emoções. Então, às vezes, você não cria com um corpo, mas cria com o outro. Então, se você tem sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, sentimentos de não perdão, sentimentos de vingança, aquilo é permanente, toda hora ele está ali dentro de você moendo, gente, com certeza você está criando uma desarmonia que vai gerar algum tipo de desequilíbrio, que pode chegar a uma doença, inclusive grave. Se você tem esses mesmos sentimentos, esse mesmo tipo de ação com o pensamento, tem gente que fica ali remoendo, né?
A pessoa até não tem, ó, a pessoa, por exemplo, um desafeto passando. Putz, se eu pudesse te quebrar, olha lá quem tá passando, é o fulano, é não sei o que, aquele negócio não sai do pensamento e tal. Gente, você tá gerando desequilíbrio. A gente acha que a gente não tem essa informação. A gente acha que sentimento e pensamento não causam desequilíbrio. Pensamento e sentimento causam desequilíbrio. Sim. E o laboratório do espírito é o corpo. Geralmente quem vai sofrer mais é o corpo. Mas nada impede de você ter doenças emocionais, de você ter problemas psíquicos, né? Problemas de parte psíquica e ter doenças do físico, né? Você pode ter essas três doenças. É por isso que hoje em dia não basta só você ir ao médico, né? Você tem que ir ao médico sempre, né? Sempre. Mas hoje nós temos uma gama de medicina alternativa, vamos dizer assim, né? De tratamentos alternativos, e que, porque a medicina, ela vai tratar, a medicina tradicional, ela vai tratar o corpo, ela ainda não alcança outros corpos sutis. Mas aí você vai ter acupuntura, você vai ter o reiki, você vai ter cristais, você vai ter cromoterapia, você vai ter apometria, você vai ter uma gama de outras alternativas, o passe magnético, né, que é aplicado em várias religiões. Você vai ter outros tipos de técnica que vão alcançar outros padrões vibracionais e vão alcançar outros níveis do seu corpo. Se você toma remédio só para o corpo, o que vai acontecer? A tendência é o quê? Aquela doença parar de se manifestar naquele local e passa um pouco, ela aparece em outro local, ela migra. Ou pode aparecer até no mesmo local, entendeu? Por exemplo, você faz uma operação para tirar lá, sei lá, um nódulo de algum lugar, se você não corrige aquele pensamento, não corrige aquela energia, o que acontece? Pode ser que ele venha aparecer em outro local, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem que, assim, o nosso desequilíbrio, ele pode ser dos 3 corpos, tá? Dos 3 corpos. Então, a gente vai gerando desequilíbrio que vai atraindo karma. Então, hoje a grande maioria, posso dizer isso com toda a certeza para vocês, a grande maioria das doenças que estão se manifestando no mundo hoje são doenças de origem karmática. Esse Covid mesmo, gente, é uma doença de origem karmática, coletiva. Porque nós temos o nosso karma individual e temos o karma coletivo. Esse Covid-19 está vindo como karma coletivo, ou seja, a grande parte da humanidade que gera guerra, que gera sentimentos de ódio, que gera sentimento de não acolhimento aos mais fracos, aos mais necessitados, né? Pessoas que pensam apenas em si mesmo, que vivem no egoísmo, que vivem no materialismo, que vivem só de sexualidade, só de comida, só de dinheiro. Então, nós vamos gerando, gente, isso não acontece assim de uma encarnação, de uma geração, acontece com várias gerações, aquilo vai se acumulando. Se você pegar a história da Terra, vira e mexe, periodicamente acontece o quê? Uma doença, uma situação onde grande quantidade de pessoas são atingidas e morrem, né? Pega a história aí, a história aí da nossa humanidade. Você vê doenças terríveis que mataram muitas pessoas. Aí vem as guerras, matam muitas pessoas. O que é isso, gente? Karma coletivo. Karma coletivo. Então elas vêm limpando aquilo lá, vem purificando. E esse Covid é exatamente o que está acontecendo, né? As pessoas não entendem, não conseguem entender, mas por que isso? Por que, gente? Porque nós temos essa parte karmática que nós geramos, né? E que aquilo que nós geramos nós precisamos corrigir. Não há barganha, não há... mas se você fizer 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria,
entendeu? Não é isso. Você tem que corrigir. E nenhum mestre de sabedoria, nenhum santo, nenhum anjo vai fazer isso para você. É você, é a humanidade que tem que fazer. Então o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender o seguinte: vigiar nossos pensamentos, vigiar nossa conduta, para que a gente não gere mais. A gente já tem um karma acumulado. E cada vez que a gente vem aqui, a gente gera mais. Então é uma conta que não fecha, nunca, né? Então nós precisamos o quê? Parar para pensar, né? Parar para analisar como que a gente age, né? Policiar os nossos pensamentos, policiar as nossas ações. Você sempre ser uma pessoa que você jamais faça mal para ninguém. O xamanismo ele tem três regras assim maravilhosas, que ele diz o seguinte: olha, nunca faças mal à Mãe Terra. Nunca faças mal à Mãe Terra. Nunca faças mal ao seu semelhante, a nenhuma criatura. E nunca faças mal a ti mesmo. Então, se a gente conseguisse seguir essas três regras, a gente já diminuiria, assim, praticamente, eu não digo a zero, porque eu acho que a zero é impossível, né? A gente, às vezes, prejudica pessoas até de forma inconsciente, né? Mas, de uma forma muito grande, uma porcentagem muito grande, a gente conseguiria diminuir essas ações, esses desequilíbrios que nós causamos, que acabam atraindo sobre nós a lei do karma, né? Então, repetindo, não faças mal à Mãe Terra, ou seja, preserve o planeta, preserve a ecologia, não faças mal a nenhum ser, né? Esses seres indicam também quem, gente? Os animais, nossos irmãos animais, né? E aqui já entraria uma outra coisa, né? Se você não quer fazer mal aos animais, nós teremos que parar de comer carne. E número 3, não faças mal a ti mesmo. Quantas e quantas vezes a gente faz muito esforço para não atingir ninguém, para não magoar ninguém, e para não magoar ninguém a gente magoa a si mesmo, né? Então você cuida de todo mundo, mas não cuida de você mesmo. Então você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua espiritualidade, você não cuida dos seus sentimentos, né? Então você estaria o quê? Fazendo mal a si mesmo, né? Gerando karma também por agir assim, porque você também é filho de Deus, você também é divindade. Então você não pode agir dessa forma, tá? Então, o que nós chegamos à grande conclusão? O que é a lei do karma? A lei da correção, né? Não é punição. Deus é um Deus amoroso, não é um Deus punitivo. Mas ele tem a parte também de pai que corrige, de pai que puxa a orelha, né? A Bíblia tem lá uma passagem, mais ou menos, que ela diz o seguinte: Deus falando, né? Eu corrijo, eu advirto aqueles a quem eu amo, né? Então, assim, quando a gente ama alguém, quando a gente realmente ama alguém, a gente chama a atenção da pessoa, né? Até um amigo, né? Se você tem um amigo de verdade, ou um amigo ou uma amiga, se você está fazendo uma coisa errada, ele vai falar para você, falar: olha, você não está agindo certo, você está pisando na bola, você não tá legal isso aí que você está fazendo, né? A gente chama atenção com amor, né? Com amor. Por quê? Porque você quer o bem da pessoa, né? Então, assim, qual a nossa atitude daqui adiante? O que está feito, né? Não dá para mudar. Mas a gente, baseado no que a gente está aprendendo agora, na nossa consciência que está se ampliando, a gente pode, daqui para frente, tentar o quê? O máximo possível não gerar novos karmas. Não gerar novos karmas. E não gerar... e sempre estar dentro dentro da lei divina, agindo dentro da lei divina. Todas as grandes escolas, as grandes, né, religiões, ela tem suas regras. Você pega lá, por exemplo, a igreja cristã, né? A judaica cristã, tem lá os 10 mandamentos. Aí você fala, os 10 mandamentos, tal, que você tem lá: não faça isso, não faça aquilo, não faça... Quer dizer, se você segue aquilo de uma forma... assim, compenetrada, realmente querendo acertar, você já vai fazer uma grande coisa. Você pega lá o budismo, né?
tem lá suas regras. Falei para vocês agora das 3 regras, né, do xamanismo. Você pega lá o espiritismo está lá dizendo, olha, não faças aos outros o que não queres que faça a ti mesmo. Então, assim, são regras, gente, que se pegar, misturar tudo, bater no liquidificador, é a mesma coisa. É você não causar mal para ninguém, é você não prejudicar ninguém, pelo menos não de forma consciente, né? Você fazer o máximo possível para ser útil para as pessoas, porque o outro é seu irmão também, né? Agora, se a gente continuar nessa coisa do tipo, olha, eu vivo e eu quero me dar bem, para mim me dar bem não importa se eu vou passar igual um trator. Você vê assim, nas empresas, por exemplo, né? Quem já não viu isso, ou já viu pessoalmente, ou já viu num filme. O cara ele quer lá um cargo, para ele alcançar aquele cargo, ele passa igual um trator, ele tira quem for do caminho, porque ele quer chegar naquilo lá, entendeu? Aí quando ele chega, ele adquiriu tanta má energia, tanto karma negativo, que ele chega lá, ele adoece. Chega lá, ele não tem colaboradores, ele não tem amigos, todo mundo não ajuda em nada. Por quê? Porque você não chega assim, você não consegue chegar assim em lugar nenhum. A gente vê isso dentro das religiões, o que é um absurdo. O cara tá lá dentro da religião, aí ele tem lá um determinado cargo lá na religião dele, um determinado posto, ele quer aquele posto outro, aí para isso ele causa intriga, ele causa confusão, ele causa briga, ele causa desarmonia. Gente, a gente está toda hora criando isso, criando karma. E o pior é quando isso é dentro de religiões, né? Porque quando a gente fala de religiões, a gente, pelo menos induz que as pessoas que estão dentro de religiões deveriam estar num outro nível de pensamento, num outro nível de consciência. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Aí a gente vê nos jornais e na TV, na mídia de uma forma geral, essas coisas que estão acontecendo com religiosos de destaque, pessoas que não eram que eram para ser exemplo, né? E estão sendo exemplo negativo, né? Eram pessoas que se comportam de uma forma no templo e se comportam de uma forma totalmente contrária fora do templo. Gente, religião não é o que você faz no templo. Religião não é o que você faz no templo, é o que você faz fora dele. Então você vai lá, você tem aquela comunhão, você está lá naquele êxtase, e você está no seu sagrado, seja ele qual for, não importa o nome, você está lá se encontrando com Deus, Deus vem, você vai até Deus, Deus vem até você, aquele êxtase, aquele orgasmo espiritual, legal. Aí quando sai na rua, você chuta o cachorro, você fecha o cara no trânsito, você bate na sua mulher, você bate nos seus filhos, você xinga o seu vizinho, você é mau caráter, você é mal pagador. Então, gente, não adianta. Não adianta. Era mais fácil você não ir na igreja e você ter uma boa conduta fora. Então, o que está acontecendo, gente? Está na hora da gente ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Está na hora da gente sair da nossa fantasia que nós colocamos, da nossa máscara social, para ser uma pessoa do jeito que a gente é, não importa onde você esteja, você é a mesma pessoa, né? Com erros e acertos. A gente não vai acertar sempre. A gente tem hora que a gente erra, tem hora que a gente faz mau julgamento das coisas, né? A gente não consegue ver todo o contexto e faz o julgamento, às vezes, de uma pessoa errada, de uma situação errada. Faz parte. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de mau caratismo mesmo. Eu estou falando de falta de ética. Eu estou falando de pessoas que são maldosas, que não querem que ninguém seja feliz, né? Então a gente tem que escapar disso. Não adianta você ir lá na sua igreja, você fazer todos os rituais, fazer tudo bonitinho. Se você chega em casa, se você no dia a dia, porque o tempo que você fica na igreja é muito pouco, seja ela qual for, perto do que você vive na sociedade e na sua casa. Então, quer dizer, naqueles pouquinhos momentos que está na sua igreja, você virou um santo, né, maravilhoso, você está ali em contato com aquelas forças maravilhosas, e você, nossa, você está, sabe, é tudo maravilhoso mesmo.
né? E você está junto com pessoas que também têm a mesma fé que você, têm a mesma convicção que você. Tá tudo bem, gente. O duro é quando você vem aqui para fora. E aí você vai encontrar pessoas que são totalmente contrárias ao que a gente pensa, contrárias, tá? Mas você vai consertar o mundo? Não. Mas o único mundo que você pode consertar é o seu mundo interno. Isso a gente pode. A gente manda na gente. Quem manda em você é você mesmo. Então você pode consertar o seu mundo interno para ser o quê? Uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor, você vai gerar cada vez menos karma. Menos karma, você vai gerar cada vez mais bem-aventurança, mais plenitude, mais abundância. É por isso que na próxima live a gente vai falar sobre a lei do Dharma, que se por um lado a lei do karma nos segura, nos corrige, às vezes ela é até um pouco, ela nos dá uma sensação de punição, né? Ela é implacável. A lei do Dharma, ela vai agir de outra forma. É a lei é a lei das suas habilidades divinas, é a lei do seu caminho divino que você deve seguir, da sua vocação, das suas ferramentas divinas, dos seus poderes espirituais latentes, né? Essa lei é que vai nos empurrar para frente, né? Porque senão, se existisse só a lei do karma, a gente ficaria preso aqui eternamente. A gente não sairia daqui, né? Mas ainda bem que tem a lei do Dharma também, que é uma lei que vem equilibrar as ações de uma certa forma que a gente conscientemente vai diminuindo os karmas gerados pela nossa consciência e ao mesmo tempo a lei do Dharma nos empurrando para a gente ir buscar aquilo que é nosso, né? A nossa plenitude divina, retornar, como diz a Bíblia, né? Retornar à casa do Pai, né? Que é a nossa grande missão. Todos nós vamos voltar à casa do Pai. Não imagina que pai que você imagina, que o nome que ele tenha, isso é coisa humana. Mas voltar a essa plenitude divina da onde nós viemos. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido, né? E que vocês reflitam, né? Quando eu falo alguma coisa aqui, o primeiro que ouve o que eu estou falando sou eu mesmo. Então, assim, tudo serve para mim também, né? A gente está sempre colocando tudo isso em prática para a gente melhorar, né? Para a gente se tornar pessoas melhores, tá ok? Então, vamos fazer aqui uma pequena, bem de leve, uma meditaçãozinha aqui, abrir os olhos, fechar os olhos, só um pouquinho. E vamos pedir ao sagrado que cada um de nós acredita, que nos ajude a sermos pessoas mais proativas, né? Pessoas mais conscientes. Que a gente aprenda não só a pensar num bem para nós mesmos, que é lícito pensar nesse bem, mas que nós tenhamos também uma consciência de que eu não posso ser feliz sozinho, nunca. Eu não posso ser plenamente feliz se o resto do mundo sofre, né? E nesses tempos em que o pranto do mundo está tão latente, né? O choro de todas as pessoas está tão alto, né? Tantos mortos, tanto sofrimento, que a gente tenha um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa energia para doar para as pessoas que realmente têm menos que a gente, seja um alimento, seja um sorriso, seja uma palavra, seja um agasalho, seja um cobertor, seja um ombro amigo, seja uma orientação, não importa. Aquilo que a gente tenha para doar, que a gente possa saber doar e a gente possa ser útil ao nosso semelhante. Paz e luz a todos vocês, que Deus abençoe e que vocês possam cada vez mais se tornar pessoas melhores, todos nós. Que assim seja. Gratidão pelo carinho.